E aí, quem é maior? Flamengo ou Santos? Dois dos maiores clubes de futebol mundial, de grandes conquistas, de vários ídolos, de muita história. E atendendo a muitos pedidos aqui do canal, o grande duelo entre Flamengo e Santos para saber quem é o maior, que hoje se enfrentam pelo Brasileirão de 2025 na Vila Belmiro. Então bora lá pro vídeo saber quem é o maior nesse grande duelo. Início da história de Flamengo e de Santos. Clube de Regatas do Flamengo, fundado em 15 de novembro de 1895 como clube de remo. Já o futebol, a primeira partida ocorreu em 3 de maio de 1912 e o primeiro título oficial do Flamengo foi o Campeonato Carioca de 1914. Santos Futebol Clube, fundado em 14 de abril de 1912 como Santos Football Club, futebol clube em inglês, que depois viria a ser a Santos Futebol Clube, já com as escritas em português. E a primeira partida de futebol do Santos ocorreu em 23 de junho de 1912. E seu primeiro título oficial foi o Campeonato Paulista de 1935. Histórico do confronto. São 134 jogos entre jogos oficiais e jogos amistosos, com 50 vitórias do Flamengo, 49 vitórias do Santos e 35 empates. O Flamengo marcou 186 gols, o Santos marcou 197 gols. Primeira partida ocorreu em 1920, partida amistosa, realizada no estádio da Vila Belmiro, em Santos, com placar de Santos 6, Flamengo 0. A última partida até a gravação desse vídeo foi pelo Brasileirão de 2023, com partida realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com vitória do Santos sobre o Flamengo por 2-1. Maiores goleadas. As maiores goleadas do Flamengo sobre o Santos foram elas: Flamengo 5, Santos 0 pela Libertadores de 84 e duas vezes Flamengo 5, Santos 1, uma pelo torneio São Paulo de 55 e outra pelo torneio São Paulo de 61, e 3 oportunidades Flamengo 4, Santos 0, uma em amistoso de 53, a segunda no torneio São Paulo de 57 e a última pelo Brasileirão de 2021. E as goleadas do Santos sobre o Flamengo foram elas: Santos 7, Flamengo 1, vale pelo torneio Rio-São Paulo de 61, Santos 6, Flamengo 0, em um amistoso em 1920, e 3 oportunidades, Santos 4, Flamengo 0, uma no torneio São Paulo de 54, outra na Copa do Brasil 2000 e a última pelo Brasileirão de 2019. Maior tempo de vencibilidade no confronto. O Flamengo ficou 10 jogos sem perder para o Santos e o Santos ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maior público do confronto. O maior público do confronto ocorreu na final do Brasileirão de 1983. Partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Acompanharam a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Santos, 155.523 torcedores. Até hoje, o recorde de público do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do confronto é Pelé do Santos com 11 gols. Finais. As equipes se enfrentaram em duas finais valendo títulos, nacional ou internacional, com um título para cada equipe. O Flamengo levou melhor sobre o Santos na final do Brasileirão de 83, com vitória do Santos no primeiro jogo por 2-1 e o Flamengo no jogo de volta no Maracanã ganhou por 3-0. Já a vez que o Santos levou melhor sobre o Flamengo foi em 1974, Taça Brasil, que mais tarde se tornara Brasileirão após a unificação. Primeiro jogo, Santos 4, Flamengo 1, no jogo de volta no Maracanã, após empate em 0-0, Flamengo e Santos, o Santos foi o grande campeão do Brasileirão de 64. Confrontos de mata-mata. O Flamengo e Santos se enfrentaram em 4 oportunidades em fase eliminatória, com 2 vitórias para cada lado. O Flamengo eliminou o Santos em 82 nas quartas de finais do Brasileirão e em 2017 pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Já o Santos eliminou o Flamengo em 2000 nas quartas de finais da Copa do Brasil
Em 2004, na primeira fase da Copa Sul-Americana. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição de chegada em competições internacionais. Mas nesse quesito, a equipe chega na grande decisão e não se sagra campeão, fica com vice. 7 para o Flamengo, 3 para o Santos. As 7 vezes que o Flamengo chegou e não levou em competições internacionais foram elas: 2019, vice do Mundial de Clubes da FIFA; 2021, vice da Copa Libertadores; 93 e 95, vice da Supercopa da Copa Libertadores; 2017, vice da Copa Sul-Americana; 2001, vice da Copa Mercosul; e 2023, vice da Recopa Sul-Americana. Já o Santos chegou em 3 decisões que não ficou com o título. Em 2011, vice do Mundial de Clubes da FIFA; 2003 e 2020, vice da Copa Libertadores da América. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais. Assim como na internacional, a famosa tradição de chegada. A equipe chega, mas infelizmente fica com o vice-campeonato. 11-9 para o Flamengo. As 11 vezes que o Flamengo chegou e não levou em competições nacionais foram elas: 64, 2018 e 2021, o Flamengo foi vice do Campeonato Brasileiro; 97, 2003, 2004, 2017 e 2023, vice da Copa do Brasil; em 91, 2022 e 2023, vice da Supercopa do Brasil. Já o Santos, nas 9 vezes que chegou e não ficou com o título, foram elas: 59, 66, 83, 95, 2003, 2007, 2016 e 2019, o Santos foi vice do Brasileirão; e em 2015, vice da Copa do Brasil. Participações em Copa Libertadores da América. O Flamengo participou por 21 vezes e o Santos 16 vezes, já contabilizando a edição de 2025 que está em andamento. Das 21 vezes que o Flamengo participou da Libertadores, as melhores colocações foram 3 títulos: 81, 2019 e 2022, um vice em 2021, um terceiro lugar em 82 e um quarto lugar em 84. Das 16 participações do Santos na Libertadores, as melhores colocações foram também 3 títulos: 62, 63 e 2011, 2 vice-campeonatos, 2003 e 2020, 2 terceiro lugar, 2007 e 2012, e 2 quarto lugar, 64 e 65. Número total de finais disputadas de competições nacionais e internacionais. 42 finais disputou o Flamengo e 29 finais disputou o Santos. Sendo finais, pontos corridos, quadrangular e triangular. Das 42 decisões que o Flamengo disputou, foram elas 14 finais internacionais, conquistando 7 títulos e ficando com 7 vices, e 28 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e óbvio final. O Flamengo conquistou 17 títulos e ficou com 11 vices. E as 29 vezes que o Santos disputou decisões, foram 11 finais internacionais, conquistando 8 títulos, ficando com 3 vices, e 18 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e óbvio final, ficando com 9 títulos e 9 vice-campeonatos. Maior ídolo de Flamengo e de Santos. O maior ídolo do Flamengo é Zico, era meio-campista, com a camisa rubro-negra, fez 635 jogos, marcou 476 gols, conquistou 13 títulos oficiais de primeira divisão. O maior ídolo do Santos é Pelé, era atacante, com a camisa do Peixe fez 1.116 jogos, marcando incríveis 1.091 gols, conquistando 24 títulos oficiais de primeira divisão. Maior time da história de Flamengo e de Santos. Flamengo e Santos já tiveram vários grandes times na sua história, mas 2 de cada equipe se destacam: o Flamengo da década de 80 e 2019 em diante, e o Santos na década de 60 e de 2010. Vamos lá. Flamengo, década de 80, seus feitos: campeão do mundo, campeão da Libertadores, 4 títulos do Brasileirão, 2 títulos cariocas. O Flamengo de 2019 até os dias de hoje: bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro,
bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, 5 títulos do Campeonato Carioca, um vice mundial, um vice da Libertadores, um vice do Brasileirão, um vice da Copa do Brasil, um vice da Recopa Sul-Americana e 2 vices da Supercopa do Brasil. Já o Santos, seus feitos da década de 60, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, 6 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Recopa Intercontinental, 3 títulos do Torneio Rio-São Paulo, 8 títulos do Campeonato Paulista e um vice do Brasileirão. Já o Santos de 2010 até meados de 2015, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, 5 títulos do Campeonato Paulista e um vice-campeonato mundial. Grandes ídolos da história do Flamengo: Zico, Júnior, Leandro, Dida, Leônidas da Silva, Evaristo de Macedo, Zizinho, Adílio, Andrade, Rondinelli, Nunes, Adriano, Gabigol, Bruno Henrique, Sávio, Arrascaeta, Petkovic, dentre outros grandes ídolos da história rubro-negra. Grandes ídolos da história do Santos Futebol Clube: Pelé, Pepe, Coutinho, Zito, Neymar, Robinho, Carlos Alberto Torres, Serginho Chulapa, Dorval, Clodoaldo, Gilmar, Edu, Mengalvio, Giovanni, Léo, Diego, Renato, entre outros grandes ídolos da história do Peixe. Jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira: o Flamengo tem 7 jogadores campeões do mundo e o Santos tem 15 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. Óbvio que muitos jogadores se repetem em Copas distintas, mas vale o registro: 7 jogadores do Flamengo. Em 58, Zagallo, Moacir, Joel e Dida. Em 70, Brito. Em 94, Gilmar. Em 2002, Juninho Paulista. Os 15 jogadores do Santos campeão com a seleção brasileira: em 58, Pelé, Zito e Pepe. Em 62, Gilmar, Mauro, Zito, Pelé, Pepe, Coutinho e Mengalvio. Em 70, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Pelé, Edu e Joel. Estádio: o Flamengo manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. E o Santos é proprietário da Vila Belmiro, com capacidade para 17.923 torcedores. Torcida: fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em agosto de 2024, com mais de erro de 2% para mais ou para menos. O Flamengo conta com 46,5 milhões de torcedores, primeiro lugar de maior torcida do Brasil. E o Santos conta com 8,1 milhões de torcedores, nono lugar de maior torcida do Brasil. Valor de mercado: fonte Sport Valor, empresa especializada em marketing esportivo, estudo feito em dezembro de 2024. O Flamengo tem um valor de mercado de 4,8 bilhões de reais, primeiro clube mais valioso do Brasil. E o Santos tem um valor de mercado de 925 milhões, 14º clube mais valioso do Brasil. Títulos oficiais de primeira divisão: Mundial de Clubes, o Flamengo tem 1, o Santos tem 2. Copa Libertadores da América, o Flamengo tem 3 títulos, o Santos também tem 3 títulos. Brasileirão, o Flamengo tem 8 títulos, o Santos também tem 8 títulos. Copa do Brasil, o Flamengo tem 5 títulos, o Santos tem 1 título. Recopa Intercontinental, o Santos tem uma conquista, o Flamengo não tem nenhuma. Copa Mercosul, o Flamengo tem 1 título, o Santos não tem nenhum. Copa Comembol, o Santos tem 1 título, o Flamengo não tem nenhum. Copa Ouro Comembol, o Flamengo tem uma conquista, o Santos não tem nenhuma. Recopa Sul-Americana, o Flamengo tem 1 título, o Santos também tem 1 título. Copa dos Campeões, o Flamengo tem 1 título, o Santos não tem nenhum. Supercopa do Brasil, o Flamengo tem 3 títulos, o Santos não tem nenhum. Campeonatos estaduais: Campeonato Carioca e Campeonato Paulista.
o Flamengo conquistou o Carioca 39 vezes e o Santos conquistou o Paulista 22 vezes. Torneios regionais. Torneio Rio-São Paulo. O Flamengo conquistou o Rio-São Paulo uma única vez. O Santos conquistou o Torneio São Paulo 5 vezes. Honrarias. Quando uma equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Tríplice coroa. O Flamengo tem 2. O Santos também tem 2. Quádrupla coroa. O Flamengo tem 1. O Santos tem 2. As tríplices coroas do Flamengo foram conquistadas em 81 e 2019. 81 conquistou o estadual, Libertadores e Mundial. Em 2019, estadual, Libertadores e Brasileirão. As tríplices coroas do Santos ocorreram em 64 e 68. Em 64, conquistou Brasileirão, estadual e Rio-São Paulo. Em 68, Brasileirão, Recopa Intercontinental e estadual. A quádrupla coroa do Flamengo ocorreu em 2020. Ele conquistou o estadual, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão. E as duas quádruplas coroas do Santos ocorreram em 62 e 63. 62, conquistou Mundial, Libertadores, Brasileirão e estadual. Em 63, Mundial, Libertadores, Brasileirão e Torneio Rio-São Paulo. Rebaixamentos. O Flamengo nunca foi rebaixado e o Santos foi rebaixado uma vez em 2023. Títulos oficiais de primeira divisão. Um resumo dos títulos. Com um total de 64 títulos para o Flamengo e 44 títulos para o Santos. Os 64 títulos do Flamengo são eles: 7 títulos internacionais, 17 nacionais, 39 estaduais e 1 regional. E os 44 títulos do Santos são 8 títulos internacionais, 9 nacionais, 22 estaduais e 5 títulos regionais. E aí, quem é maior? Flamengo ou Santos? Dê seu comentário, quem você acha maior, e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.